Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Linguagem de Programação C. Esta é a nossa primeira aula do curso. Vamos trabalhar neste curso com a linguagem de programação C e nesta aula nós vamos falar sobre a introdução à linguagem C. Eu sou o professor João da Mata, meu e-mail de contato é jlfilho@uea.edu.br. O roteiro que vamos seguir nesta aula é o histórico da linguagem C, a filosofia da programação em C e o ciclo de desenvolvimento de um programa em C. Falando sobre o histórico da linguagem C, ela foi criada nos laboratórios da Bell em torno do ano de 1972 pelo programador Dennis Ritchie. Aí nós temos uma foto do programador Dennis Ritchie. Dennis Ritchie criou a linguagem C baseada em uma outra linguagem, que era a linguagem B de Ken Thompson, que por sua vez se baseou na linguagem BCPL, que foi desenvolvida por Martin Richards. Dizem que o nome da linguagem foi dado à linguagem C justamente pela linguagem que ela derivou da BCPL. Então, a primeira linguagem, que foi criada por Ken Thompson, chamou-se de linguagem B. Como a linguagem C foi baseada na linguagem B, foi a segunda letra da linguagem BCPL, a linguagem C, no caso, a letra C. Se tivesse uma próxima linguagem, seguido a linguagem C, seria a linguagem P, seguindo a mesma lógica da linguagem. Então, alguns dizem que esta é a origem do nome de linguagem C. O primeiro livro de linguagem C foi o livro The C Programming Language, que foi escrito por Kernighan e por Ritchie. Ele foi o primeiro elo dos programadores de linguagem C na época. Aí nós temos a capa do livro. É um livro comercializado até os dias de hoje, que tem como autor aí o autor da própria linguagem. A linguagem C, quando ela foi criada, vários programadores começaram a desenvolver suas próprias bibliotecas. Com isso, a linguagem passou a não ter um padrão específico. Para resolver esse problema, o Instituto Nacional de Padronizações, americano de padronização, resolveu, em 1983, padronizar a linguagem C. E aí foi a primeira padronização. Depois dessa, teve algumas revisões. Então, hoje, quando você ouve falar da linguagem C, ANSI, é porque é a linguagem C que foi padronizada pelo Instituto Americano de Padronização, ANSI. E é claro que várias outras empresas continuaram a desenvolver suas próprias bibliotecas. Então, hoje nós temos bibliotecas específicas desenvolvidas pela Borland, bibliotecas específicas desenvolvidas pela Microsoft e por outras empresas. Essa é uma das principais incompatibilidades quando se programa usando uma plataforma da Microsoft, quando usa uma plataforma da Borland. Então, essas bibliotecas específicas não vão rodar numa outra plataforma. Mas se você fizer um programa usando os recursos da linguagem C padrão, é possível que você consiga rodar nas mais diversas plataformas. Por isso, a linguagem C é conhecida como multiplataforma. Falando sobre a filosofia da programação em C, a linguagem C é uma linguagem de propósito geral. Muitas linguagens de programação surgiram com propósitos específicos, algumas com propósitos científicos, outras com propósitos matemáticos, e a linguagem C não tem um propósito específico, serve para você utilizar ela para qualquer coisa que você queira fazer. Por exemplo, os sistemas operacionais mais utilizados hoje são desenvolvidos na linguagem C. Todos os sistemas baseados no sistema Unix, que são os sistemas
da Apple, e os sistemas Linux são todos Unix, e o Windows da Microsoft também são desenvolvidos em linguagem C. A linguagem C ela é dita uma linguagem estruturada e modular, né? Depois dela se baseou uma outra linguagem, que foi a linguagem C++, que tem o paradigma de orientação a objeto. Então, olhando aqui para essa ilustração, a linguagem C é como se fosse um subconjunto da linguagem C++. É claro que existem alguns comandos específicos da linguagem C que não fazem parte da linguagem C++, mas a maior parte da linguagem C é um subconjunto da linguagem C++. A linguagem C++, a sua principal diferença da linguagem C é que ela inclui o paradigma de orientação a objetos. Muitos programadores confundem o C e o C++. Então, as principais diferenças são essas. Tá? C++ ele é uma extensão da linguagem C que inclui o paradigma de orientação a objeto. O C em si ele é uma linguagem orientada a procedimentos, né? E o C é orientado a objetos, né? Alguns compiladores da linguagem C++, na verdade todos os compiladores de C++, eles permitem você compilar programas da linguagem C. Por exemplo, o compilador DevC++, o compilador Eclipse, todos permitem você programar nele tanto programas em C como em C++. Alguns programadores confundem quando estão utilizando o DevC++, pelo nome do programa C DevC++, se eles estão programando na linguagem C, eles dizem que estão programando em C++. Por exemplo, neste curso, nós vamos utilizar a linguagem C. Então, por mais que formos utilizar um compilador como o DevC++, ou o Eclipse utilizando os recursos de C e C++, nós não vamos estar utilizando a linguagem C++, nós vamos estar utilizando a linguagem C. Uma brincadeirinha que alguns programadores adeptos das linguagens de programação orientada a objeto, eles dizem que a diferença de C para C++ é que C++ tem classe e C não tem, né? Entendeu a piada? Falando de programação estruturada, ela preconiza que qualquer programa pode ser reduzido a 3 estruturas. Quem fez o curso de algoritmo conhece essas 3 estruturas, que é as estruturas de sequência, estruturas de decisão e estruturas de repetição. Dentro dessas estruturas, vocês sabem, quem fez o curso de algoritmos sabe que, por exemplo, dentro da estrutura de repetição, tem várias estruturas de repetição. Dentro das de decisão, tem o se, tem o escolha caso. Então, os programas estruturados, ela pressupõe que qualquer programa seja desenvolvido baseado nessas 3 estruturas. A divisão de um projeto em linguagem C, ela costuma ser desenvolvido em módulos. Então, um bom programador, quando vai resolver um problema, quando vai fazer um programa em linguagem C, ele vai pensar no problema, dividindo esse problema em partes menores, que nós podemos denominar de módulos, né? Cada módulo deve ser implementado de forma independente dos outros, facilitando assim a manutenção do código. Por exemplo, um sistema de gestão poderia ter o módulo clientes, o módulo fornecedores, o módulo faturas e assim por diante, quantos módulos forem necessários. Dentro de um módulo, por exemplo, o módulo cliente, o programador pode dividir esse módulo em componentes. Neste caso, nós temos aqui como exemplo, no módulo clientes, componentes inserir cliente, validar cliente, alterar cliente e apagar cliente. Qual é a vantagem de você dividir o seu problema
o seu programa em módulos e em componentes. É que quando você vai fazer a manutenção do seu programa, é muito mais fácil você encontrar um erro quando você dividiu o seu problema em módulos. Também, para você resolver um problema grande, um problema complexo, se você dividir ele em partes, é muito melhor de você solucionar do que você tentar solucionar o problema como um todo. O ciclo de desenvolvimento de um programa em C parte desse pressuposto. Os programas desenvolvidos pelos programadores, eles são desenvolvidos em uma linguagem de programação, uma linguagem que está mais próxima do programador, que nós chamamos de código-fonte. O computador em si, ele só entende linguagem de máquina, só entende os binários. Programar em linguagem de máquina é muito difícil para os seres humanos, porque exige muitos comandos. Então, por isso surgiram as linguagens de programação. No entanto, um programa que você faz utilizando uma linguagem de programação, você precisa converter ele em uma linguagem de máquina. Então, isso se passa no ciclo de desenvolvimento de um programa. Essas são as fases para você converter o programa desde a edição do código-fonte até a execução do programa. Então, passa-se pela edição do código-fonte, a compilação do programa, a linkagem dos objetos e, finalmente, nós temos a execução dos programas. Então, passa por essas 4 fases, que nós vamos explicar cada uma delas. A edição do código-fonte é a etapa no qual o programador desenvolve o seu algoritmo usando uma linguagem de programação. Ele pode utilizar como editor de texto para digitar esse seu programa editores de texto simples, como no Windows o bloco de notas, no Linux o gedit. Alguns adeptos por linhas de comando podem utilizar o VI, o Nano, os editores de texto mais simples possíveis. Esse programa ele deve ser salvo numa extensão .c, mas existe também os ambientes de desenvolvimento integrado, que eles já vão integrar um editor de texto, o compilador e a linkagem dos dados automaticamente, todas aquelas fases, tudo numa ferramenta que nós conhecemos como IDE, que vem do inglês Integrated Development Environment. Como exemplos de IDEs para desenvolvimento em linguagem C, nós temos o Geane, o NetBeans, o CodeBlock, o DevC++ e o Eclipse. Esses são os principais, mas tem outras IDEs além dessas. Neste curso, nós vamos utilizar a IDE NetBeans. Por que vamos utilizar o NetBeans? Eu gosto de utilizar o NetBeans porque ele é uma IDE que ele suporta você programar em várias linguagens de programação. C, C++, Java, PHP, Python. Então, se você começar a utilizar uma IDE como essa, você vai estar adaptado a ela para as demais linguagens de programação que você for utilizar. Ele também é muito parecido com Eclipse, que também é uma IDE muito utilizada pelos programadores. Muitos programadores utilizam para desenvolver seus programas em linguagem C a IDE DevC++. O grande problema que eu vejo no DevC++ é que ele roda apenas no Windows. Tá? Eu ainda não vi versão do DevC++ para Linux. Para você estar virtualizando, utilizando um emulador como o Wine para estar rodando o DevC++, não compensa. Então, é melhor você utilizar uma IDE específica que rode em várias plataformas. Nós vamos utilizar, como eu falei, o NetBeans. A próxima etapa, a compilação do programa. Então, você salva o seu código-fonte na extensão, por exemplo, .c, se estiver usando a linguagem de programação C. Se eu estiver utilizando a linguagem de programação Pascal, você salva com a extensão .py. Se estiver usando a linguagem de programação COBOL, você salva com a extensão .cob.
Quando você compila esse programa, ele vai gerar o código objeto, que tem a extensão .or, tá? O código objeto. Então, o compilador ele verifica a sintaxe das instruções. Se houver erro de sintaxe, ele não gera o código objeto e ele vai dar uma mensagem para o programador dizendo mais ou menos qual é o erro que foi encontrado. Se tiver algum comando suspeita que não chega a ser um erro, mas é provável que tenha algum problema naquela linha, ele vai dar um aviso chamado de warn. O warn ele vai gerar o código objeto. Ele é apenas uma advertência para o programador tomar algum cuidado que deve ter algum problema naquela linha que ele vai estar dizendo para você. Bem, se não tiver erro, ele gera o código objeto com a extensão .or. A próxima fase é a fase de linkagem dos dados. Então, agora você tem os códigos objetos que já foram compilados e você, muitas vezes, no seu programa, você está adicionando também bibliotecas do próprio sistema. Você está usando os recursos das bibliotecas do sistema. E essa fase de linkagem dos dados é a fase no qual você vai juntar o código objeto e as bibliotecas, né? E a partir daí você vai gerar o código objeto. Então, essa fase é chamada de linkagem dos dados, né? Ela gera, a partir dos arquivos objetos e bibliotecas, ela vai gerar o executável. Se tiver algum comando que nesta fase ele não encontre nem nas bibliotecas, nem nos códigos objetos, ele vai retornar também um erro e não gera o executável. A próxima fase é a execução do programa. Então, passou pelas 3 fases anteriores, você tem agora o executável. Esse executável que é o programa que você vai rodar no seu computador, que você vai utilizar. Aqui nós temos um resumo das etapas, né? Então, salvamos o código-fonte com a extensão, no caso que vamos utilizar a linguagem C, com a extensão .c. Quando compilarmos, vamos ter o código objeto com a extensão .or. Quando formos fazer a linkagem dos dados do código objeto com as bibliotecas que estivermos utilizando, nós vamos gerar o executável, que é o programa pronto para ser utilizado. Vamos agora mostrar para vocês isso na prática. Vamos abrir aqui um programa código-fonte. Aqui é um programa muito simples. Está incluindo a biblioteca stdio.h. Essa é uma biblioteca do sistema. Aqui nós temos uma função, é a função principal. Numa próxima aula nós vamos falar mais detalhes sobre ela. E nós vamos imprimir na tela a mensagem Olá Mundo. Apenas isso. Nosso objetivo aqui é mostrar as etapas de compilação e de linkagem dos dados. Então, esse é o meu código-fonte na linguagem C. Vou abrir o terminal. Vou entrar no diretório que está esse programa, esse código-fonte, que é na pasta curso LP. Se eu listar usando o ls, vocês vão ver que aqui eu tenho olamundo.c, o mesmo que aparece aqui na interface gráfica, olamundo.c. Então, eu quero agora compilar esse programa, esse código-fonte, para gerar o código objeto com a extensão .or. Eu vou usar o compilador GCC, que é o compilador que vem no sistema Unix, né? Nos sistemas Unix, no caso do Linux que eu estou utilizando aqui, o compilador da linguagem C que eu tenho é o GCC. Tá? Muitas IDEs que utilizam, inclusive no Windows, utilizam também o compilador GCC, ou alguma variação do compilador GCC. Então, GCC -C e o nome do programa, olamundo.c. Quando eu pressionar o Enter, deixa eu afastar a tela aqui, a janela,
Quando eu pressionar o Enter, eu vou estar gerando o código objeto. Observe que aqui apareceu um arquivo olamundo.o. Esse é o código objeto que foi gerado a partir do código-fonte. Eu posso rodar esse código objeto? Ainda não, porque ele não é o executável. Eu vou gerar o executável agora, utilizando o seguinte comando. gcc olamundo.o, que é o código objeto, -o, e aqui eu posso escrever o nome do executável. No caso, eu vou escrever olamundo, sem a extensão. Esse vai ser o nome do meu executável, mas poderia ser outro nome qualquer. Pressionou o Enter e observa que agora gerou o executável, olamundo. Esse sim é o executável, é o programa que eu posso executar na minha máquina. Executando aqui pela linha de comando, /olamundo. O que esse programa vai fazer? Apenas imprimir a mensagem olamundo. Ok? Vou mostrar como você faz isso também. Eu vou apagar aqui o executável e o código-fonte. Existe um outro comando usando o GCC que você pode gerar o executável diretamente a partir do código-fonte, sem gerar o arquivo do código objeto. gcc olamundo.c -o olamundo, apenas até aqui, é o nome do meu executável. Com este comando, eu vou estar gerando o executável diretamente a partir do código-fonte. Não quer dizer que ele não vai gerar o código objeto. Ele vai gerar o código objeto, mas o arquivo de código objeto aqui ele não vai mostrar para mim. Ele vai deixar apenas o arquivo do código executável. Observa que aqui apareceu o código executável, o executável do meu programa, que também, se eu pressionar aqui, se eu executar ele, olamundo, vai mostrar a mensagem olamundo. Quando você está utilizando uma IDE, vou apagar aqui novamente, vou abrir o meu código-fonte utilizando o Geania, que é uma das IDEs que eu apresentei para vocês. Então, aqui o programa. Esse botão aqui compila o arquivo atual. Então, ele vai compilar. O que é o compilar? Gerar o código objeto. Vou restaurar a janela. Deixar bem aqui. Vocês observam que quando eu pressionar o botão compila o arquivo atual, ele vai gerar o código objeto. O próximo botão que eu tenho aqui é o constrói o arquivo atual. Se eu clicar nele, ele gera o executável. Então, na verdade, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que quando você está utilizando uma IDE, assim como o Geania, o NetBeans, o Eclipse, o CodeBlock, o que ele vai estar facilitando para o programador é que ele vai criar botões que quando você clica ele já executa, já chama o compilador e faz esse processo para você. Mas o bom programador em linguagem C, ele deve saber que tudo isso é feito por comandos, na verdade, que são chamados para o compilador. Então, essa ideia aqui ela é apenas uma interface gráfica para facilitar a vida do programador. Que quando eu clico nesses botões, ele vai estar executando para mim aqueles comandos. Você pode ver aqui embaixo, gcc -o, o nome do programa, justamente o que nós executamos lá pela tela, pela linha de comando, ok? Então é isso, essa foi a nossa primeira aula. Nossa segunda aula vamos estar abordando continuação aí da linguagem C. Espero que vocês tenham gostado e meu muito obrigado pela participação de vocês na aula.